queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo com o Reverendo Davidson, que está aqui. Olha, hoje aqui em Aracruz o dia amanheceu nublado, choveu na madrugada e agora está nublado. E aí, sabe como é que é, né? Quando chove, todo mundo quer colocar o seu carrinho na rua para poder ir, até porque é véspera de um feriadão, né? Então, o trânsito aqui em Aracruz aumentou, dobrou, quadruplicou. Tem um espaço de aproximadamente 5 metros entre um carro e outro. Estou brincando. Aqui, graças a Deus, é muito bom. Amados irmãos, eu quero nessa manhã já iniciar orando, né, agradecendo a Deus por sua vida, e já vou logo em seguida, já vou compartilhar já a tela com o reverendo Davidson, para que ele possa, né, estar nos ensinando, estar nos orientando à luz da palavra de Deus. Eu não quero perder tempo, eu quero aproveitar esse tempo, né, aí com o nosso querido. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. A tua alegria, a tua bondade é percebida, Senhor, quando nós despertamos, quando nós olhamos também para o lado e vemos os nossos cônjuges, os filhos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida e pela salvação que temos. E por conta do teu Filho Jesus Cristo, o nosso nome está escrito no livro da vida, nós pertencemos a ti e à tua família. Senhor, abençoa aqueles que estão em deslocamento, alguns indo para o trabalho, indo para a escola, para a universidade, para fazer algum tipo de exame, alguns estão saindo para resolver alguma demanda. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor livre de todo mal. Assim como aqueles que estão retornando do trabalho. Nessa manhã de estudo, queremos rogar que o Senhor não só apenas esteja presente, mas que o Senhor esteja falando profundamente aos nossos corações, aos nossos ouvidos e à nossa mente, através do nosso querido e amigo Reverendo Davidson. Paizinho querido, abençoa o teu servo, supra as necessidades do teu servo. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Olá, 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 bom dia, Reverendo Davidson, tudo bem? Bom dia, pastor Anderson. Tudo bem com você, com a sua família? Tudo bem, graças a Deus. Não tão bem quanto você, que eu tô vendo aí que você tá morando numa mansão agora, você se mudou, né? Tá vendendo muito É. bem, Agora eu tô morando assim já tô no meu apogeu, né? já tá no apogeu. Consegui essa mansão toda aqui só dando aula de hebraico e pregando. E eu não sou nem pregador mirim, hein? Se eu fosse, eu tava mais rico ainda. Tava mais rico ainda, né? Então. Legal. Que Deus te abençoe, meu amigo. Eu vou sair de fininho para você ficar à vontade. Que Deus te use como sempre tem usado aqui nas nossas lives pela manhã. Amém. Obrigado, pastor Anderson. Obrigado a todos. Um bom dia a todos, né? Estamos aqui em mais um dia de estudo bíblico. E eu quero convidar você, né, a conhecer os meus materiais. Hoje eu não vou mostrar nada, mas eu gostaria de convidar você a conhecer os meus materiais. É só fazer contato pelo meu WhatsApp 021 998 585402. 021 998 585402. Eu vou mandar para você o link onde você vai conhecer todos os meus materiais. Eu tenho um curso muito especial que eu quero chamar a atenção para você. É um curso que ele está já desenvolvido, já está sendo oferecido. Você pode pedir informações também. É um curso livre de teologia básica. É um curso onde você pode aprender todas as informações importantes para você atuar na sua igreja de modo prático, simples, direto. E são 20 matérias, são 20 e-books que você vai ter. Cada e-book é uma matéria, tem todo o conteúdo, tem as aulas em vídeo e tem uma provinha que você faz para cada e-book também. E no final você ainda consegue o certificado de conclusão. Então você vai ter todas as aulas comigo, tá bom? São aulas simples, diretas, não demoram muito tempo. E você vai, olha, crescer muito na sua fé e crescer muito também no seu modo de trabalhar na igreja, tá? Então, é para que você possa entender de verdade como Deus quer abençoar a sua vida
através dos seus esforços para fazer a obra de Deus na igreja que você está. Então, faz esse contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou enviar para você todos os meus cursos. Tem livros gratuitos, tem e-book de graça para você, tem curso de graça também, inclusive curso de interpretação da Bíblia, e pregação. Então, faça contato. Olha, vai ser uma bênção para a sua vida. Tá legal? Muito bem. Dado o recado, eu gostaria de pedir ao pastorado, só para liberar aqui agora, o nosso material para que a gente possa falar aqui. Vamos tratar aqui do Salmo de número 121. É um texto que a gente conhece bem, é um texto que fala sobre proteção divina também. É um texto até de 8 versículos apenas, né? E ele é muito interessante, porque ele tem alguns segredos aqui que a gente vai perceber, né? Então, olha o que o texto diz, né? O Salmo 121. E caso você queira essa apostila também, você pode pedir ao pastor Aderson. Ele já tem também a apostila do Salmo 121, tá legal? Então, olha que bacana, ó. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Né? Veja que texto interessante, é um texto também que nos promete, né, essa bênção da proteção de Deus estar nos guardando, estar nos protegendo, nos abençoando também nesse nível, né? É importante a gente perceber o quanto a gente depende dessa proteção que só Deus pode fazer por nós, né? Então, o texto ele é bem interessante porque ele pode ser dividido em duas partes, tá? A primeira parte a gente vai ver que é essa aqui, os versículos 1 e 2, e a segunda parte do versículo 3 ao versículo 8, tá? A gente vai ver aqui os elementos dessas duas partes, as ênfases dessas duas partes. E é bom você prestar atenção, porque esse texto aqui fala sobre a proteção de Deus, a promessa e a bênção da proteção de Deus na sua vida, tá? Bom, vamos seguir aqui então com a estrutura e literatura do Salmo, né, 121. Então, olha que interessante, o Salmo 121 é o segundo dos 15 cânticos de peregrinação, que vai dos Salmos 120 ao 134. São os chamados cânticos de peregrinação, ou na expressão em hebraico, Shir LaMahalot. São os cânticos de peregrinação. Como assim? Né? As pessoas peregrinavam, e geralmente era a pé, ou às vezes em cima de um burro ou de um camelo, né? De um burrinho, enfim, né? Cavalo quase não se usava. Cavalo foi usado mais tarde no Oriente Médio e em contexto de guerra, tá? Então as pessoas andavam geralmente montadas em cima de um burro, ou às vezes, dependendo do lugar, de um camelo, né? Então, as pessoas iam em peregrinações, elas iam em caravanas para Jerusalém, para as festas especialmente, né? Então tinha as festas principais, que era a festa da Páscoa, tinha a festa dos tabernáculos, tinha a festa da colheita, né? Então as pessoas iam para celebrar as festas em Jerusalém, especialmente depois do templo construído lá com Salomão, né? As pessoas iam para o templo. Enquanto não existia o templo, as pessoas frequentavam o tabernáculo, que na época dos juízes para os reis, né, era um tabernáculo montado
de modo permanente em Siló, né? Era tanto em Jerusalém. Mas depois, com o Templo de Jerusalém, com tudo pronto ali, né? Salomão já havia construído tudo. As peregrinações aconteciam em Jerusalém. Então, na tradição judaica aqui, tinha 15 salmos que eram chamados salmos de peregrinações. Quando as pessoas estavam andando, estavam lá cantando. Eles iam cantando os 15 salmos, né? Periodicamente durante o trajeto. E às vezes, até enquanto subiam as escadas do templo, também cantavam esses mesmos salmos, né? São os salmos de ascensão, ou salmos de peregrinação. Por que ascensão, né? Porque na cultura judaica antiga, quando você ia para Jerusalém, ainda que você estivesse descendo no declive, ou no mapa ali, né? Você está vindo do norte para o sul, mas você nunca desce para Jerusalém. É uma questão cultural você sempre dizer que você sobe para Jerusalém. Não apenas porque Jerusalém fica no monte, né? É o Monte Sião ali. Vamos ver aqui alguns montes em Jerusalém daqui a pouco. Mas você, não apenas por isso, mas mais até por causa de uma questão cultural de Jerusalém é sempre no alto, né? Porque sempre remete a Deus, então é sempre no alto. Então você nunca desce para Jerusalém, você sobe sempre para Jerusalém. Ainda que no mapa você esteja descendo para o sul, caso você esteja vindo do norte, né, nessa peregrinação. Mas a questão aqui é que o Salmo 121 é o segundo salmo, portanto, desses 15 que são os salmos específicos de peregrinação. E o Salmo 121 ele tem uma estrutura que acontece em dois blocos principais, como eu disse, né? O primeiro bloco, dos versículos 1 e 2, onde o peregrino declara a sua confiança em Deus como fonte de socorro, tá? Então você tem ali o peregrino declarando: Olha, eu confio em Deus que é o meu socorro. Aí você vai ver aqui os dois primeiros versículos, né? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então você percebe aqui que nesses dois versículos há uma declaração do peregrino. Esse peregrino que está caminhando, que está andando para Jerusalém, ele está caminhando, declarando: Olha, Deus é meu socorro. Então, no trajeto que eu estou fazendo aqui até chegar até a cidade santa, a cidade elevada, né, que é de Jerusalém, em todo esse trajeto, Deus está me protegendo dos perigos enquanto eu estou caminhando. Então, sei lá, 2, 3 dias, 4 dias de viagem, o peregrino dá umas paradinhas só para descansar, à noite para dormir, comer alguma coisa, né? Mas ele está se programando para essa caminhada longa. Então, é Deus falando aqui para ele: Olha, eu levo os olhos para os montes, a gente vai entender o que significa isso, né? Ele pergunta: De onde me vem o socorro? Ele declara a sua fé de que Deus é o seu socorro ao longo da caminhada, ao longo da estrada, tá? Ele está fazendo essa declaração nesses dois primeiros versículos. E nos versículos 3 a 8, que é a segunda parte do Salmo, né? É a resposta confessional a essa declaração e até essa pergunta que ele faz, né? De onde me virá o socorro? Ele responde: O meu socorro vem do Senhor, mas agora a resposta confessional, ele apresenta a Deus como guarda constante do seu povo em todas as circunstâncias e em todo o trajeto da caminhada. Então você vê que nos versículos de 3 a 8, na segunda parte, essa resposta litúrgica, não é? A resposta que ele já deu aqui, de modo resumido, agora ele vai ampliar essa resposta liturgicamente. Então ele fala aqui no versículo 3, ó: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. Você vê que ele está ampliando a resposta do versículo 2. É certo que não dormita, nem dorme o quarto de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. A gente vai ver aqui o significado de cada
parte dessa que fala aqui, né? O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Sim, Deus é sombra, né? Deus é a luz, mas também é sombra. Você vai entender já o que significa isso. De dia o sol não te ferirá, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então você percebe que é o mesmo tema, né? Ele começa perguntando sobre os perigos aqui, ele faz uma resposta curta e direta, que o Senhor é o seu socorro, né? Vem do Senhor, portanto, o seu socorro e não de outro lugar. E de 3 a 8, ele está, então, ampliando alguns detalhes sobre a resposta curta e direta de que Deus é o seu socorro, tá? Então, a estrutura do salmo ela é bem simples, ela é só nessas duas partes. E é um salmo de peregrinação, como eu já expliquei aqui, né? A expressão em hebraico é Shir Lamahalot. Tá legal? Agora vamos ver o significado de cada parte dessa, né? Porque tem algumas questões culturais aqui bastante interessantes. Vamos começar então, verso a verso, né? O versículo a versículo, onde a gente vê aqui: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. É o primeiro versículo, né? A pergunta que ele faz. É lógico que essa pergunta aqui, essa expressão, né? Não se refere a uma pergunta real, não é uma pergunta de dúvida. Nós vamos ver aqui que é uma pergunta retórica, tá legal? É uma pergunta que faz parte desse início, dessa introdução ao tema da proteção divina, que é uma proteção divina ao peregrino, aquele que está caminhando para Jerusalém, para as festas, não é? Com o objetivo de celebrar as festas do Senhor na cidade santa, na cidade de Jerusalém. Então, logo a primeira expressão que ele fala aqui é eleva os olhos para os montes. Por que ele fala isso? O que tem a ver essa expressão, né? É uma expressão idiomática, tá? E pode se referir, ó, à expressão, né, olhos para os montes, é a elevação dos olhos para os montes. Pode ter duas formas de entendimento. A primeira dela, que ele se refere aos montes de Jerusalém, onde está o templo. E a base aqui é o Salmo 125, versículos 1 e 2, que é um salmo bastante conhecido também. O Salmo 125, versículos 1 e 2, que diz, né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, olha que interessante. Pode se referir aos montes de Jerusalém, que é o lugar onde está o templo, né? E Salmo 125 faz referência a esses montes de Jerusalém. E quais seriam eles? Quais seriam esses montes, no plural, né? Que são mais de um. Quais seriam esses montes? Então, a primeira alternativa aqui é que essa expressão, quando eleva os olhos para os montes, a primeira alternativa é os montes de Jerusalém. E você vai ver aqui nessa imagem que eu consegui na internet, é a imagem onde você percebe onde vivem os montes de Jerusalém, tá? Então, enquanto você está vendo aqui, você tem um corte transversal do relevo de Jerusalém. O primeiro acidente geográfico que você vê é o Vale de Inom. Assim que você chega, você percebe aqui que esse Vale de Inom, ele não é tão baixo quanto o Vale de Cedron. O Vale de Cedron é maior, tá? Ele é mais fundo aqui, mas ele também é fundo. Agora, esse Vale de Inom era usado, né, para poder jogar aqui nesse vale tanto corpos de pessoas mortas, pessoas leprosas, porque a comunidade leprosa ficava aqui perto, fora da cidade, tá? Então, os leprosos, quando morriam,
Não tinha um enterro, não tinha nada disso, né? Não tinha, porque eles eram queimados, os corpos eram queimados. Então eles jogavam os corpos aqui no Vale de Inom, e aqui, né, era uma espécie de lixão da cidade e também o lugar de queima dos corpos de leprosos. Então eles jogavam aqui no Vale de Inom e estava sempre colocando fogo para queimar os corpos e queimar o lixo. Era nesse Vale de Inom, tá? Que era essa depressão aqui. E é bom que você entenda como é que acontece os vales ali em Jerusalém, tá? Naquela região. Naquela região existem alguns rios que vão brotando, né, nas suas nascentes, né, assim, do chão, né, lá do lençol freático embaixo, vão brotando esses rios, eles vão nascendo e vão correndo. E às vezes também tem um monte chamado Monte Hermon, que é lá para o norte, lá de Israel, né, lá para o norte. É o Monte Hermon. Ele congela no inverno. Ele fica congelado, cheio de neve lá em cima, né, com gelo. E quando chega o verão, esse Monte Hermon, ele tem o degelo. E nesse degelo ele vai derretendo. E quando ele derrete, as águas vão descendo do Monte Hermon e formam o início daquele famoso rio, o Rio Jordão, que vai então se formando com o degelo do Monte Hermon, aquela água bem geladinha, né, do gelo. No deserto, né, no verão do deserto, aquela água era muito refrescante, era geladinha, como se fosse de geladeira, né? Aí vai escorrendo pelo Monte Hermon, desce, forma ali praticamente a nascente do Rio Jordão, e ele vai escorrendo, então, esse Rio Jordão, ele vai tendo seus afluentes ao longo do norte até o sul de Israel, passando por Jerusalém. Mas na época em que esses pequenos rios transversais, né, estão na época do verão pesado, depois do degelo, né? Que acontece os wadis são os vales. Esses vales, então, eles se formam quando não tem água correndo nesses rios, né? Porque é uma época de seca, é uma época de verão, né? De verão depois do degelo, então fica seca. Então são os vales onde o rio corria. E esperando a próxima inundação do Hermon, né, o próprio degelo do Hermon, né, aliás, e a próxima inundação, né, do Rio Jordão, de outros rios também, para que então preencha de água esses vales. Tá? Esse vale de Inon aqui não pega água, mas ele foi formado provavelmente desse jeito, né? Então aqui se tornava o lixão da época, tá? O local onde se queimava lixo e também de os corpos até também dos malfeitores, né, dos crucificados do Império Romano, eram jogados aqui, eram queimados aqui, era o lixão da cidade, tá? Aí você já vê agora o primeiro monte, é o Monte Sião. Toda essa região aqui é conhecida como Sião, a cidade de Sião, né, por causa do monte. Aqui é uma questão de metonímia, né? Em um acidente geográfico, no caso o Monte Sião, ele ficou tão famoso que ele acaba nomeando toda a região de Sião, né? Toda a região de Jerusalém. Então, quando na Bíblia fala lá, vamos para Sião, né? A cidade de Sião, Monte Sião, se refere a esse monte aqui. É o monte mais conhecido, mais famoso, tá? Então, depois do Vale de Hinom, ou de Rinom, né? Tem aqui o Monte Sião. É o Har Sion, tá? Sion é Sião em hebraico e Har é monte, tá legal? Você vê que ele é menor do que o Monte das Oliveiras, né? O Monte das Oliveiras está aqui, ó, ele é maior. Mas ele também é grande, né? Está mais vindo depois, né, da subida aqui do Vale de Inom, tá? Aí depois do Monte Sião, vocês têm o Vale de Tiropeon. É um outro pequeno vale, ele é menor. E logo depois desse Vale de Tiropeon, você já tem aqui a cidade do Monte Moriá.
O Monte Moriá é o monte onde Isaac quase foi sacrificado. É nesse Monte Moriá que também existia o Templo de Salomão. E o Templo de Herodes também foi construído aqui. Hoje, o que está no Monte Moriá é essa. Não é uma mesquita, tá? Esse Domo da Rocha, ele não é uma mesquita. A mesquita fica mais aqui para baixo, aqui do lado aqui, né? Mas nesse Monte Moriá, essa construção árabe que está aqui no monte é uma construção que está no local, no considerado o local exato onde existia o Templo de Jerusalém, tanto de Salomão quanto de Herodes, onde também é o local onde quase Abraão sacrificou Isaac, aqui no Monte Moriá, tá? É aqui que está também, aqui do lado assim mais ou menos, está o Muro das Lamentações, que é uma parte do muro ocidental do que era antigamente o templo, né? O templo de Herodes, tá? É nesse local aqui também. Então, você já tem aqui o Monte Sião, que é o monte principal, tá? E tem o Monte Moriá, que é o monte também do local onde se quase se sacrificou Isaac. Tem mais uma depressão, né? Mais um vale, o Vale de Cedron, tá bom? Esse vale aqui é bem fundo, tá vendo aqui? É possivelmente o vale da sombra da morte, que o Salmo 23 fala. É esse vale bem aqui para baixo, né? É o Adi de Cedron, tá? O Adi Cedron. Então, nesse vale aqui, né, vê que é uma depressão bastante profunda, ela é até grande também, né? Comparada aos outros vales, que são menores. Tem assim, uma extensão menor, né? O Vale de Cedron, portanto, é um vale bem grande, tá? Caso tenha sido esse aqui o Vale da Sombra da Morte, faz sentido a gente perceber, né, por quê. Porque ele é uma depressão bem grande. Só não é menor, aliás, só não é uma depressão maior do que a depressão do Mar Morto, né, que é muito maior lá naquela região lá. E nem aparece aqui, porque é mais para o sul, Mar Morto. Mas você vê então aqui, né, o Vale de Cedron, e logo depois aqui o maior monte da região aqui, né, ele é o mais alto, que é o Monte das Oliveiras. É aqui onde Jesus suou sangue, né? É nessa parte aqui, tá? Então, veja só, né? Você tem aqui esses montes, o Monte Sião, o Monte Moriá e o Monte das Oliveiras. São três montes que são conhecidos aqui, esses montes lá de Jerusalém. Então, assim como está à volta de Jerusalém, esses três montes, Sião, Moriá e Oliveiras, não é? Assim também está o Senhor à volta do seu povo, essa é a ideia, né? Então, quando ele fala aqui, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro, ele pode se referir a esses montes de Jerusalém, onde está o templo, você já viu lá, o templo está no Monte Moriá, e você tem aquele complexo de montes, né? Perto ali da cidade de Jerusalém. Mas também pode se referir a uma coisa completamente diferente, tá? De modo alternativo, ele pode se referir também à ideia da incerteza ou perigo, associado aos montes, onde havia altares pagãos, de fato. Aqui em Jeremias 3:23, você vai ver a seguinte expressão na Nova Almeida atualizada, ó. Na verdade, não passa de ilusão que vem das colinas, o barulho que vem das montanhas. Que barulho é esse que vem das montanhas? Barulho de adoração pagã, onde havia altares pagãos nesses montes, né? Como aconteceu lá também, Elias e os profetas de Baal foi no monte, né? Foi ali no Monte Carmelo, que também é ali na região, né? Então, na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, o nosso Deus, que é o que termina aqui o texto, Jeremias 3:23, né? Então, havia também aquela cultura e esse pensamento muito entranhado na mente do judeu, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo também, esse pensamento de que nos montes havia adoração pagã.
nas colinas e montes lá de Israel, de Jerusalém. Curso livre de Teologia Básica com o Reverendo Davidson Bignon. Uma jornada completa de aprendizado cristão, com 20 disciplinas curtas que incluem e-books exclusivos, aulas em vídeo e bônus transformadores. Ideal para líderes evangélicos, pastores, seminaristas e todos que desejam aprofundar sua fé. Assine agora na Hotmart e aproveite 10% de desconto. Quer complementar sua renda? Seja um afiliado. Detalhes na descrição do vídeo. Não perca esta oportunidade de crescer espiritualmente e compartilhar conhecimento. Então, tanto pode se referir aos montes de Jerusalém, onde está o templo, né? E, portanto, ele pergunta, leva os olhos para os montes de Jerusalém, de onde me virá o socorro? Mas, na minha opinião, é essa segunda aqui que é a provável significação do que o salmista quis dizer, do que o salmista Davi quis dizer, né? Desse cântico de peregrinação. É a ideia da incerteza ou perigo dos montes por causa desses altares pagãos. E onde havia adoração pagã, havia também gente hostil à adoração verdadeira, que era de Israel. Então existia a violência. Por isso que Jesus contou a parábola do bom samaritano, né, que era uma parábola que fala de alguém que estava buscando um caminho alternativo na peregrinação para chegar a Jerusalém, e ao fazer esse caminho alternativo, ele foi vítima de uma violência feita por um adorador pagão desse, nos montes, que estavam lá amotinados, esperando o primeiro peregrino passar, né, para poder assaltá-lo. E a parábola é bastante vívida na nossa memória, porque ela fala dessa violência que houve, e a vítima ficou jogada lá no meio do caminho. Você imagina, no meio do sol, né? O corpo, né? Com ele ainda é vivo, uma jogada ali. É claro que é uma parábola, né? A parábola, ela não existiu, mas era uma realidade muito comum. Embora a parábola em si tenha sido inventada por Jesus, mas era uma realidade muito comum, né? De estar acontecendo ali. Peregrinos passavam mesmo por, por perigos quando peregrinavam para chegar a Jerusalém, né? Então, essa era uma situação de extrema confiança, que, no caso aqui, o autor do Salmo, Davi, né, é o rei Davi, ele está falando aqui para aqueles que peregrinavam para Jerusalém, tá? Então, a pergunta, de onde me virá o socorro, não é de dúvida, porque a resposta vem logo abaixo. É, portanto, uma pergunta retórica que serve para introduzir a resposta de fé no versículo seguinte, que é quando começa essa primeira pergunta, né? Acontece aqui, a resposta já vem no versículo 2, que vai trazer essa resposta curta para a pergunta retórica, também de modo litúrgico, né? Porque é um salmo. Então ele apresenta aqui, desse modo poético, né, a pergunta retórica e agora a resposta no versículo 2, quando o salmista diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Tá? Então a palavra hebraica que foi traduzida em português como Senhor, né, é o tetragrama sagrado, é Yahvé, ou Yahweh, ou talvez Yahweh, né? A gente até, em respeito à cultura judaica, é bom evitar falar o nome de Deus, né? Então a gente fala Adonai. Adonai significa literalmente meu Senhor, ou simplesmente Senhor, né? Que é o que se chama em língua portuguesa de circunlóquio. O circunlóquio é uma forma alternativa que fica circundando, né? Por isso o nome circunlóquio, fica circundando, fica nas beiradas ali, né? Circundando a palavra que realmente aparece, né? Então chama-se de circunlóquio, é você evitar falar o nome realmente que está ali,
o nome de Deus, né, no caso, o tetragrama sagrado, para você não incorrer em pecado de levar o nome de Deus em vão, né? Então, a palavra hebraica para Senhor, né, que a tradução aqui é o tetragrama sagrado, o nome pessoal de Deus, o nome da revelação de Deus para o povo de Israel, tá? Então, sempre que aparece o tetragrama sagrado, sempre que aparece é uma referência à aliança que Deus tem com Israel, tá legal? Então, você vê aqui que essa declaração é uma declaração de confiança na proteção divina por causa da aliança. Que você vê aqui o nome de Deus é o nome da aliança que Deus revelou ao povo de Israel. Tá legal? Então, o primeiro versículo traz a pergunta retórica, tem essa expressão idiomática aqui dos olhos para os montes. Você já sabe que, muito provavelmente, essa é a segunda opção aqui, que se refere às questões do perigo da caminhada nos montes ali, né? Por causa da adoração pagã, e os pagãos eles eram violentos, né, contra o povo de Israel, até se aproveitavam disso, das peregrinações mesmo, para poder assaltar, né? Os inimigos de Israel são covardes. Eles aproveitam momentos de festa, momentos de feriado, para poder fazer maldades contra o povo de Deus, né? Ainda hoje é assim. Então o texto fala, né? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele apresenta aqui o Deus Criador, o Deus que abençoa porque cria, né? Então Deus é o Criador universal, e você tem aqui as passagens, Gênesis 1, versículo 1, que é bem conhecida nossa, e também o Salmo 115, versículo 15. Então vamos ver aqui essas duas passagens aqui. Primeiro Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que é bem conhecido nosso, tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então você já percebe aqui que no começo da criação, no princípio de tudo, Deus é que criou os céus e a terra. Então você vê aqui uma certeza de que Deus criou, não há dúvidas aqui, primeiro que Deus existe, e depois que ele é o próprio criador de toda a terra. Não há dúvidas aqui, né? No primeiro versículo da Bíblia, logo de cara. E além disso, o verbo criar que aparece aqui, onde no princípio Deus criou os céus e a terra, o verbo criar é o verbo bará, é criar do nada. Significa, então, uma criação do nada, onde nessa primeira criação, simplesmente Deus deu origem a tudo sem matéria pré-existente, tá? Então, o primeiro versículo de Gênesis, o primeiro versículo da Bíblia como um todo, ele já pressupõe, primeiro, a existência de Deus, pressupõe que houve um princípio na Terra, e esse princípio é quando Deus criou os céus e a terra. Tá legal? Em hebraico, a expressão é muito conhecida também. Qualquer aluno de hebraico sabe esse primeiro versículo, ele memoriza esse primeiro versículo na língua hebraica, e a frase é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Então você tem aqui o primeiro versículo já declarando o Deus Criador. E o Salmo 115, versículo 15, também tem uma declaração aqui, não é? Na Nova Almeida Atualizada, esse salmo diz o seguinte: que vocês sejam abençoados pelo Senhor, também é o tetragrama aqui, né? Portanto, é o Deus da aliança. Então, que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Então, também se refere aqui ao Deus Criador, tá? Então, olha que interessante. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o termo que aparece lá para Deus é Elohim. É um título mais genérico para Deus, né? Mais aberto assim, abrange toda a criação, é mais universal. Agora, aqui no Salmo 115, versículo 15, é o nome da aliança, é o nome do tetragrama sagrado que aparece, mas ele também sendo identificado como o mesmo Deus do Gênesis capítulo 1, versículo 1. É o Deus da criação dos céus e da terra. Então, o Deus de Gênesis 1, que é apresentado de modo universal ali, ele é identificado com o Deus da aliança, é o mesmo Deus
É o Deus que criou tudo e é o Deus que fez aliança com uma nação específica, tá? E isso é bem interessante para a gente perceber aqui, só nesses 2 versículos aqui, tá legal? Então, Deus é o Criador universal e isso fundamenta a sua capacidade de prover ajuda real, tá legal? Então, como ele é o Deus que criou, ele sabe todos os segredos do universo que ele criou, portanto, ele está mais do que gabaritado, mas ele tem mais do que credenciado a, de fato, nos garantir a proteção real. Então, a gente, quando tem um relacionamento com Deus, a gente não está lidando com o nosso amigo, alguém que é igual a nós, alguém que, né, que está no mesmo nível, no mesmo patamar. Não, a gente está lidando com alguém que é infinitamente superior a nós. Então, a fé do salmista ela é confiante e não supersticiosa, não é? Ele não fica olhando para o monte e fica por superstição, né? Como se estivesse passando debaixo de uma escada ou encontrando, como o pessoal diz aí, né, um gato preto no meio do caminho. Ou então, né, passando por algum lugar, né, em que tem uma trabalho de umbanda ou candomblé na rua, ele não tem superstição, não tem medo. Que o medo era real, porque de fato o perigo era real, tá? Mas esse medo era suplantado pela confiança no Deus que protege, que se revela como Deus da aliança e se revela também como Deus do Criador universal. E ele, como Criador, ele tem todo o poder também para proteger os seus filhos, os filhos da aliança, num trajeto perigoso que seja, né? Pelo vale da sombra da morte que seja nessa caminhada, tá? Então a fé do salmista ela é confiante e não supersticiosa. O seu socorro não vem dos montes propriamente, mas do Criador dos próprios montes, né? Seja os montes que circundavam Jerusalém ali, quanto também um monte qualquer durante o trajeto que pudesse oferecer algum tipo de perigo, e o perigo era real. Tá legal? A gente já sabe que o perigo era real. Muito bem, já são 7h47. Se eu começar a falar aqui da segunda parte do Salmo, eu vou estar atravessando o nosso horário, né? Não vai dar para falar tudo, porque tem bastante detalhes aqui. Então, eu vou fazer o seguinte: vamos deixar, pastor Aderson, para a próxima semana a continuação, dos versículos de 3 a 8, tá legal? Que a gente vai seguir aqui. Eu dividi em algumas partes também, né? Desses versículos. E então a gente retoma nosso próximo encontro, se Deus permitir. E depois temos outros temas também para o mês de maio, tá legal? Mas o iníciozinho do mês de maio é para terminarmos, então, o Salmo 121. Tá legal, pastor Aderson? Agora a palavra está com você para as perguntas. Joia, joia, joia. Quero desde já agradecer alguns irmãos que passaram por aqui, outros que estão assistindo. A Zuleida Vidal está conosco, a Ilma Guimarães também, quer dizer, Zilmar Guimarães e a Ilma Dias também estão conosco. Deus abençoe a vida de cada uma das irmãs. A Regina Leal também passou por aqui. Que Deus abençoe também a amada irmã. Eu achei muito interessante essa questão que o irmão coloca, né? E até através da imagem, né? Que a imagem deixa muito mais nítido a compreensão justamente do início desse salmo, né? A respeito dos montes, o que que esses montes representavam, a importância desses montes, bem como também a questão do perigo, né? Das festas pagãs. E aí os pagãos, né? Sempre quando tinham aí esse movimento então em torno de ir para a adoração, eles tinham que passar por ali, né, por esse caminho. A insegurança estava presente, mas do outro lado, a confiança sobrepunha, né, todas as vezes esse sentimento de insegurança, né? Que na verdade é a nossa caminhada cristã, né? Por muitas das vezes a gente se vê em situações inseguras, desconfortáveis, e aí a nossa confiança em Deus é que deve sobrepor todo esse sentimento de insegurança. É isso mesmo ou eu viajei, meu amigo? É isso mesmo, a ideia aqui é essa mesmo, né? De você
olhar para o monte, perceber o perigo que está ali, mas você, ao mesmo tempo que fica ligado, né, fica atento para a situação da peregrinação, mas você, ao mesmo tempo, confia em Deus. Então, não é que você não vai ter medo, você até percebe e dá aquele friozinho na barriga do medo, né? Ele aparece. Porque temer a Deus e confiar em Deus não é você ser totalmente inconsequente e meter a cara no perigo, né? Como diz lá no desenho do Rei Leão, né? Que o rio da cara do perigo. Não, não é bem assim, né? Não é você dar gargalhada na cara do perigo. Isso, às vezes, não é confiança em Deus. Isso aí às vezes, até uma loucura, né? Que alguém pode cometer. O que eu estou dizendo aqui é que aquele que confia em Deus percebe o perigo, ele não está alienado, ele sabe que o perigo é real, ele percebe isso, mas ele se lembra: não, peraí, o Deus que criou tudo é o Deus que eu tenho aliança com ele, o Deus que eu sirvo, né? Ele, se ele criou tudo, ele criou o próprio monte, ele pode também me proteger aqui. Então, naquele trajeto de peregrinação, as pessoas se lembravam do Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, o lugar onde existiam as guerras, em geral, era um monte também. Era um monte que tinha um teto assim um pouco mais aplanado, né? E, portanto, era quase que um platô, né, em cima do monte. É o Monte Megido, Monte Megido, né? Era um lugar onde faziam guerras. E, inclusive, a última guerra, a Guerra do Apocalipse, é chamada de Guerra de Armagedon. Lembra disso? Armagedon? Har, em hebraico, é monte. E o Gedon, né, vem de Megido. Então, é o Monte Megido, porque é o lugar onde tem um platô assim, lá no alto, no teto. Né, é um monte com um platô grande, onde ali aconteceu as guerras. Entende? Então, a última guerra também vai acontecer no Monte Megido. Então, você vê, o monte está associado à adoração pagã e até, no caso do Megido, ao local preferido onde se faziam as guerras. Entende? Então, estava associado ao perigo, à violência. Então, por isso, não é à toa que ele faz a pergunta. Eu levo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Deus Todo-Poderoso, que fez toda a criação, ele que vai socorrer o salmista durante o seu trajeto de peregrinação. Tá legal? Olha, e aí tira mais uma dúvida, né? Mas uma dúvida não é uma dúvida, né? É uma orientação que do irmão a respeito de uma situação muito interessante que o irmão colocou. Mas antes disso, deixa eu ver aqui a colocação da nossa irmã Zuleida, né? Que eu acho que é muito importante também fazer o comentário dela. Ela fala assim: essa mostra da geografia dos montes e dos vales me ajudou a compreender muito. E é verdade, né? É, A gente traz à tona aí como é que é, já que nós ainda não tivemos oportunidade de visitar Israel, mas um dia, pois se é. nós É, iremos. eu conheço Israel por YouTube. Eu já fui lá várias vezes no YouTube, entendeu? Tem Né? vários canais, inclusive alguns canais interessantes que eu gosto, que é em inglês, né? Relaxing Walk. Então, é você relaxar e caminhar, né? É uma caminhada relaxada por Jerusalém, por outra cidade de Israel. Então, é alguém que pega aqueles pau de selfie, né, de celular, coloca o celular ali com a câmera e ele vai andando pela cidade. Você ouve os sons da cidade. Às vezes alguém gritando, falando em hebraico lá, você ouve, né? Aí pega todo o som da cidade e é como se você estivesse caminhando, né? Ele faz um trajeto longo de meia hora, uma hora. Aí você vai conhecendo a cidade como se estivesse andando por ela. Sem Entendi. gastar nem um centavo pelo YouTube, né? Poxa, legal. Mas em nome de Jesus, um dia nós iremos, né, ter a honra de ir com as nossas famílias para conhecer, Com né? certeza. A cidade santa, né? A cidade de Jerusalém. Ah, Jerusalém e os céus Zahav. É e Jerusalém de ouro, né? isso. Tem que A estar Zoleida nesse falou que sentido. também conhece no YouTube também, essa dica que você deu.
De vez em quando eu conheço Jerusalém assim. Um dia, quem sabe, né? Porque Uhum. quando o pastor Aderson ficar milionário, é porque eu comprei essa mansão aqui atrás de mim, não dá mais para eu ir lá, né? Gastei o dinheiro todo com a mansão. Ah, o pastor já está ficando milionário, então ele vai pagar para mim, né? Quem sabe? Se Deus quiser, com o maior Tá? prazer, Hoje em dia é cerca de R$ 30.000 por cabeça para ir lá. por cabeça. Nossa, eita. Se levar a esposa é 60.000. Mas Deus vai mandar, então não tem problema, né? Não tem problema, não tem problema. Meu amigo, deixa eu te gerar pedir a você uma outra colocação, que é assim, a gente está vendo aí, logo nesses 2 primeiros versículos, algumas informações importantes que afirmam que apesar dos perigos, né, eles tinham confiança que o Deus criador do universo também estaria guardando. Mas com o passar dos anos, as gerações, aí falando aqui principalmente do nosso continente, há uma espécie de deturpação, de equívocos, que você até mencionou, que muitas das vezes nós nos deparamos com crentes supersticiosos, né, a respeito dessas questões. A pergunta é, para esse crente que se encontra nessa situação em que ele é muito supersticioso e não consegue, eu vou usar uma expressão assim, internalizar essa confiança que o Davi está apresentando aí, né, através desses primeiros 2 versículos. Como é que ele sai dessa? Então, a superstição ela acontecia também, né? Você lembra que Jesus, quando andou por sobre o mar, né? E os discípulos estavam no barco, na tempestade, coisa e tal, eles pensavam que ele era um fantasma. Isso era uma superstição no primeiro século. Existia superstição também, por exemplo, envolvendo demônios da noite, a própria Lilith, né? Que era uma Uhum. demônia feminina da noite. E tudo isso era superstição que o povo tinha antigamente. Os deuses pagãos, né? Eles acreditavam muitas vezes porque faziam as adorações pagãs, então acreditavam também na mitologia, nas histórias mitológicas do paganismo. Então tudo isso gerava superstição na cabeça deles. E hoje em dia também existem superstições que a gente acaba acreditando. O medo ele vem não apenas do perigo real, como de fato é do perigo da violência nos montes de Jerusalém, naqueles montes ali ao redor, né, da peregrinação. Então, o perigo era real, mas às vezes o perigo era só imaginário também. Você podia imaginar o perigo, ter uma superstição qualquer, e isso gerar um temor exagerado, gerar ansiedade. E você não conseguia nem sequer perceber que, na verdade, você não precisa ter medo de qualquer situação, especialmente a situação em que você imagina, né, ser uma situação de perigo, o perigo imaginário, né? Você pode, na verdade, aquietar o seu coração, respirar fundo, fazer uma oração de entrega da sua vida a Deus, de confiança no Senhor, e assim como o Salmo 121, você está, na verdade, declarando que Deus está cuidando e abençoando a sua vida e a sua família também, né? Já que a gente vai entrar no próximo mês, no mês da família, a gente está programando aqui ter uma série de estudos sobre família também, assim que terminarmos aqui o Salmo 121 da próxima semana. Então, superstições são perigos imaginários e você acaba se travando, tendo medo também desses perigos, mas é importante você celebrar. Deus também aquieta o seu coração, tira toda a ansiedade e te abençoa para você seguir o seu caminho. Joia, 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 joia. Tá então uma grandiosa dica aí para os amados irmãos que sabem, né, de que infelizmente existem cristãos, né, que esse perigo imaginário ele está muito aguçado do que a confiança propriamente em Deus, né? E eu quero aproveitar também já compartilhar com os irmãos, como na próxima semana será o encerramento, a que os irmãos já estejam compartilhando o link de hoje
e, ao mesmo tempo, chamando outros irmãos para que possam assistir, para que eles possam entender, né, à luz da Bíblia, né, um pouco mais como abrir mão, abandonar essa superstição. E o Salmo 121, eu acho que ele é uma excelente afirmação, direcionamento, né, de como fazer isso. E nós já vemos já as primeiras sugestões, direções presentes aí no Salmo, tá bom? Eu não vou me alongar mais, né, porque o nosso horário já está em cima, né, cirúrgico, digamos assim. Mais uma vez eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui conosco, agradecer a tua presença virtual. Alguns nem acessaram propriamente o link, mas estão assistindo. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida. Convide outros irmãos para poderem participar. Quero agradecer ao reverendo Davidson mais uma vez por estar aí conosco e pedir a ele para que faça as suas considerações finais e, ao final, como de praxe, que o amado irmão possa estar orando por nós, tá bom? Amém. É um prazer, né? É um prazer estar sempre com vocês aqui. O Pastor Aderson, a Igreja de Aracruz, né? Uma bênção na nossa vida. Eu quero convidar você, mais uma vez, a fazer contato comigo pelo meu WhatsApp aqui no Rio de Janeiro, 021 998 585402. Com esse contato, você pode perguntar aqui, olha, cadê aquele e-book de graça que você prometeu lá? Ou aquele curso de graça sobre pregação e sobre estudo da Bíblia? Poxa, eu queria esse material todo aí, né? Faz contato comigo, eu vou te explicar como você pode receber esses materiais. E além disso, também você pode conhecer meus cursos pagos, o valor é muito barato. Inclusive, você pode fazer assinatura mensal do meu curso livre de teologia básica. Ele foi preparado para você que é líder, é cristão, é líder leigo, não tem tempo de fazer um seminário, não teve grana para bancar um seminário e nunca estudou um seminário. Esse curso é para você. Ele é prático, ele é rápido, ele é barato e você vai ter todas as informações essenciais de liderança, de teologia, de Bíblia, a interpretação, já está pronto lá o curso, a aula de interpretação, para você compreender a Bíblia, compreender uma tesouraria, como fazer uma secretaria, como ser líder de um departamento. A aula de família também já está pronta, só falta gravar e colocar lá no ar. Então, tem vários conteúdos que são muito práticos e muito importantes, feito de modo simples, direto, sem rodeios, sem enrolação, para você ser um líder melhor. Então, você que já é líder, esse curso foi feito para você. É o curso livre de teologia básica. Você vai fazer comigo. As aulas são todas comigo, tá? Vai ser uma bênção para a sua vida. Tá legal? Muito bem, vamos orar então. E logo após a nossa oração, estaremos então entregando para o término da live de hoje. Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a tua palavra mais uma vez. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça agora renovada sobre nós e colocamos as nossas vidas no teu altar. Nos abençoa no dia de hoje, durante toda a semana também. Assim pedimos a ti em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Amém, amém, queridos. Estamos encerrando apenas algumas considerações importantíssimas. Primeira consideração, amanhã é feriado nacional. Então, como é feriado, nós não estaremos realizando a nossa live manhã com Deus, mas se Deus assim permitir, na próxima semana nós estaremos juntos. Quero convidar também você a que a que siga em frente, né, orando pelo reverendo Davidson, sua família, por sua mamãe, né, pelos seus irmãos, orando por nós aqui em Aracruz, porque todos nós carecemos, né, das orações. Vale ressaltar que uma vez que nós nos propomos a estar sendo instrumentos de Deus para orar, para interceder, para ensinar a palavra, né, muitas dificuldades vão surgindo ao longo da caminhada, né, algumas até com o intuito de desanimar. Então nós precisamos da oração para que o Senhor constantemente continue nos renovando, nos dando força, nos dando estratégia, né, para que possamos seguir em frente e avante.
tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Um abraço, meu querido amigo, Reverendo Davidson. Shalom. Amém. Shalom, shalom a todos.